Bom dia, meus alunos do 7º ano. Hoje a gente vai estar dando início ao nosso assunto da segunda avaliação, do segundo bimestre. O nosso bloco é o bloco que está em lilazinho aqui no canto, ó. O meu livro é diferente do de vocês, então, né, não adianta botar muito assim, mostrar muito. E eu quero que você destaque, igual como a gente fez no primeiro, né? Diga pro seu pai e pra sua mãe não se desesperar que você não tá rasgando as folhas do seu livro, mas que você vai destacar apenas o bloco que a gente vai utilizar agora nesse segundo bimestre. Nós vamos agora iniciar com esta aula, que é um pouquinho diferente, então eu espero que, com o passar do tempo, ela fique cada vez melhor. Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu também estou aprendendo junto com vocês nessa nova situação e usar essas novas tecnologias. Bem que eu falei para vocês várias vezes que a gente precisa aprender a usar a tecnologia sempre ao nosso favor, né? Então, chegou a hora de usarmos também em nossas aulas. E aí, o nosso assunto do bloco agora do segundo bimestre, ele começa com o assunto A Mulher e o Homem na Arte, tá? Arte unissex. E a gente está na página 1. Lembrando que a gente já teve a página 1 no bloco anterior, mas todas as vezes que iniciar um bloco vai começar com a página 1, tá? Então, a página 1 agora, mas do bloquinho lá da parte de baixo, que é lilás, magenta, roxo, como você queira dizer, tá? Essa cor. E aí a gente pode perceber mais uma vez, como eu sempre falo, sempre lembro vocês, a maioria das nossas páginas trabalha muito com imagens no livro, muito mais do que assuntos, e essas imagens elas nos levam a refletir sobre o assunto que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando sobre renda, balé, pintura e música erudita. Tá? E aí, música erudita já tá grifado em rosa, isso significa que você vai ter que ir lá no glossário, naquele livrinho que veio acompanhado do teu livro, e pesquisar para você saber, você vai pesquisar, depois você vai bater uma foto, que você grifou aonde você achou música erudita, para que eu, dessa forma, saiba que você, de fato, leu e descobriu o que é, tá? Então, você vai ter essa missão logo de primeira. E aí a gente está vendo 4 imagens. Uma delas é um homem fazendo a arte da renda, tá? Presta atenção, um homem fazendo a arte da renda. Na outra imagem, na 2, é um homem dançando balé. Na imagem 3, é uma mulher fazendo uma pintura dela mesma, então é um autorretrato. E na quarta imagem, é um maestro de uma orquestra, tá? E aí, na verdade, eu quero que você preste bem atenção, porque se você olhar, você vai pensar igual como a maioria das pessoas. É um maestro, é um homem, mas na verdade ela é uma mulher, é uma maestrina, tá? Então, com essas imagens, vocês olhando para essas imagens e levando em consideração o nosso assunto, que é a mulher e o homem na arte, por aí você já começa a imaginar sobre o que nós vamos falar. Tá? Da importância de se ter homens e mulheres fazendo arte independente do sexo ou do seu gênero, tá? Então, independente disso, para alguns podem soar estranhos, mas a gente vai ver que arte é arte, independente se eu sou homem ou mulher ou qualquer outro gênero ao qual eu me identifico. E aí, nós vamos lá para a página 2, tá? E aí tem já um pequeno assunto, como eu sempre falo para vocês, a gente observa a imagem, então você tem um tempo, como a gente está gravando, você pode dar uma pausa e observar as imagens e depois continuar a nossa aula, tá? E aí vem um texto complementar, sempre vem esse texto complementar pra gente na página 2, e aí eu quero que você não esqueça de colocar a data de hoje, que é o dia 7, tá? Dia 7 de abril, você vai colocar a data, a sua turma e você vai colocar o seu nome de caneta, tá? Para que quando você enviar a foto da atividade eu possa também te identificar melhor. Então, não esqueça desse pequeno detalhe. Não é de lápis, gente. Escreva o seu nome de caneta, tá bom? E aí, vamos lá, a leitura do texto. Arte e gênero humano. A arte é uma prática cultural e, como tal, dialoga com outras práticas. Assim, é possível que numa determinada cultura, e aí do lado a gente tem o que significa cultura, logo do ladinho aí, tá dizendo assim, cultura, conjunto dos costumes e dos saberes que identificam uma civilização, uma nação, um povo, uma comunidade.
Uma cultura pode ser compreendida pelo registro etnográfico e suas manifestações, que aí etnográfico também está grifado, e eu quero que você procure lá no glossário o que significa isso, tá? E aí está envolvendo músicas, danças, artes visuais, literaturas, artes cênicas, habitações, mitos, ritos, técnicas, tecnologias e etc. Tá? Então, é um conjunto de costumes e saberes de um determinado povo, de um determinado lugar, de uma determinada região, de uma nação, né? Então, isso envolve país, estado, município, cidade, a rua que você mora, a sua casa, tá? Isso tudo é um conjunto que faz com que a gente tenha uma cultura, tá? Então, certo tipo de arte, voltando para o nosso texto, seja produzido mais por mulheres que por homens e vice-versa. Tá? Então, de acordo com a cultura, isso faz com que alguns tipos de arte eles sejam produzidos mais por mulheres ou por homens. Então, se acaba dividindo, né? Quer um exemplo bem claro? Geralmente, homem não dança balé, porque quando você vê um homem dançando balé, você já diz que isso é coisa de mulher, né? Então, isso é cultural nosso. Mas professora, e se eu for para um outro lugar, pode ser que esse pensamento seja diferente? Sim. Né? Porque a cultura do outro lugar é diferente às vezes da nossa. Então, nós ainda estamos caminhando. Hoje nós temos muitos homens que fazem parte de um balé, né, que dançam balé, mas ainda somos um povo que vê muito isso como uma arte apenas feminina, tá? E aí, mas essa prática cultural, voltando para o nosso texto, no decorrer do tempo pode sofrer alterações e por isso a arte antes feita por mulheres pode passar também a ser feita por homens. Afinal, as culturas estão sempre em transformação, não é mesmo? Que é o que eu acabei de falar. Nós estamos caminhando, né? Alguns lugares, algumas outras culturas, alguns países, né? Eles agem de maneira diferente da nossa, mas nós já estamos caminhando para isso. Então, antigamente, você não via, era estranho você ver, por exemplo, um homem costurando, um homem cozinhando. Ah, professora, mas o que tem a ver com arte isso? É porque foi determinado que alguns papéis eram só para mulheres e outros só para homens. Então, isso envolve também a questão da arte. Não só o fazer no dia a dia, mas também a arte. Antigamente, eu digo antigamente, isso quer dizer que a professora está ficando velha, né? Antigamente, até mesmo a mulher que ela era vista querendo ser uma atriz, alguma coisa nesse tipo, envolvendo arte, você já ouvia falar que isso queria dizer que a mulher, ela queria ser, estava lidando com arte, com um negócio de teatro, de dança, era prostituta. Então, a gente ouvia isso. Os mais antigos ainda, eles podem dizer se isso é verdade ou não. A mulher não era bem vista, porque ela estava envolvendo com arte. É que nem quando a gente fala que fulano quer fazer algo relacionado à arte e a gente abre a nossa boca para dizer que arte é algo que não dá dinheiro, arte é para quem é vagabundo, para quem não faz nada. Então, são estereótipos que a gente acaba criando e a gente acaba dividindo. Ah, mulher dança, mas homem não. Homem joga bola, mas mulher não joga, né? Então, a gente já caminhou para que algo diferente acontecesse e mudasse essa mentalidade, esse pensamento. Então, sim, eu posso justamente dançar balé, mesmo sendo homem, e o balé não é só coisa de mulher. Assim como também um maestro de uma orquestra também pode ser uma mulher, que é a maestrina. Ah, mas é mais comum, professora, a gente vê homem. É mais comum, mas nada impede que uma mulher também alcance esse lugar ou vice-versa. Assim como nada impede que um homem saiba costurar, saiba fazer renda, ele saiba fazer artesanato de modo geral, né? E apesar da gente ver muito mais mulheres nessa parte manual do artesanato, mas nada impede que um homem também ele o faça, né? E aí, vem algumas questões aqui que eu gostaria muito que você respondesse. Ela não tem espaço para responder no livro, mas ela tem como você responder ela para mim no seu caderno e me demonstrar a tua opinião a respeito desse assunto, tá? Lembrando, gente, que opinião não existe opinião certa nem errada, existe a sua opinião, a minha opinião, a opinião do outro, a qual a gente deve respeitar. Por que a gente expõe a nossa opinião? Para que a gente se conheça, para que a gente saiba aquilo que a gente tem pensado a respeito de determinada coisa. Mas nós não estamos aqui para dizer a tua opinião está certa e a minha está errada, ou a tua está errada e a minha está certa.
mas nós precisamos expor os nossos pontos de vista. Então, a nossa atividade, como vocês, sendo meus alunos desde o ano passado, vocês já sabem, quando a nossa atividade ela exige uma resposta pessoal, eu não corrijo com certo e errado, eu apenas corrijo dando visto de que você fez a atividade, você cumpriu a atividade que foi pedida. Tá? Porque isso é apenas uma maneira de nós colocarmos para fora aquilo que pensamos, nos expressarmos, e é esse o papel da arte também, tá? E principalmente aqui nesse momento. Então, eu gostaria que você respondesse essas questões que tá aqui no teu livro, que ainda não é atividade, que eu já vou ler e explicar, mas que tá aqui perguntando e que faz você refletir. E aí tá dizendo, por que então se faz essa separação, a arte de homem e a arte de mulher, né? Podemos dar um exemplo? Marceneiro, geralmente marceneiro, que é o artista que trabalha com madeira, ele pode ser um escultor, ele pode esculpir na madeira também, né? Não necessariamente apenas a arte da marcenaria, geralmente você vê homem fazendo. Então, quer dizer que se você vê uma mulher, você já vai achar estranho, né? O que você acha dessa separação aí de ter arte específica para homem e arte específica para mulher? Eu quero que você dê a sua opinião, tá? Existe uma arte feita somente por homens e outra feita só por mulheres? Ou todos podem fazer qualquer tipo de arte? São duas perguntas em uma, né? Você acha que existe esse negócio de arte que só mulher faz e que só homem faz? Ou você acha que qualquer um pode realizar, né? Qualquer um pode fazer. Como eu dei o exemplo da renda, você acha que a renda é uma arte que somente mulher pode fazer ou que o homem também ele é capaz de fazer esse tipo de arte? Tá? Eu quero que você me responda. Não esquecendo que não tem resposta de é porque eu acho legal, porque eu acho bacana, porque sim, porque não. Você sempre precisa justificar o eu acho legal, eu acho bacana, porque eu concordo, porque eu discordo, tá bom? Não esqueça disso. Aí vamos lá para a última questão, que não é da questão da atividade do exercício, mas que está dentro do nosso assunto e eu quero saber o que você acha disso, tá? E aí diz assim, para você, por que uma cultura pode mudar? Então, não esqueça de reler o que é a cultura, que é um conjunto de costumes e saberes que identificam povo, nação e por aí vai. E aí eu quero saber, para você, por que você acha que a cultura ela pode mudar? O que faz com que a cultura de um povo ela mude, né? O que leva a essa transformação? É o tempo? É o contato com as outras pessoas? É a informação? O que você acha que faz com que essa cultura ela venha a mudar, tá bom? E aí, partindo para o lado, ainda na página 2, nós temos a nossa atividade com 4 questões, que depois eu vou estar disponibilizando as questões. Assim que você terminar de assistir o vídeo, você vai ver, ela vai estar lá embaixo, na descrição do vídeo. Por quê? Muitos alunos, a maioria, já tem o livro, mas de repente algum, por algum motivo, está sem o livro, né? E aí você não vai ficar sem fazer a atividade, eu vou estar colocando a atividade lá na descrição do vídeo e você vai estar podendo copiar ela no caderno e enviar para mim da mesma forma que os demais via WhatsApp, tá? Não esqueça de sempre se identificar na hora de mandar a mensagem. Ou se você preferir, você também pode mandar alguma dúvida, alguma questão que você não entendeu aqui mesmo no comentário do YouTube, tá bom? E aí vamos lá para a nossa atividade. Depois de observar com atenção as 4 imagens, responda, viu, gente? Por isso que a gente tem que observar. Observar não é descrever. Eu sempre falo, observem, descrevam a professora de vocês. Aí vocês descrevem óculos, cabelo colorido, alta, agora magra, né? Mas observar é olhar um pouco mais, além daquilo que os meus olhos podem ver. Então, se você for me observar, você vai começar a ver as minhas qualidades, meus defeitos, ver outras coisas que vai além do que os teus olhos eles podem ver. Então, quando você observa uma imagem, você não apenas olha o que contém na imagem, mas tenta entender a essência daquela imagem. E é isso que eu quero que você faça. Observe lá a imagem para poder responder as questões, tá bom? Aí diz assim, a número 1. Que manifestações artísticas essas imagens nos mostram? Manifestação, tudo aquilo que está sendo feito em arte. O que é que tem ali? Ah, professora, tem uma dança, tem música, né? Tem questão do artesanato, que a renda ela está envolvida no artesanato, tá?
Quem faz a renda, ele é encaixado no grupo de artesão, então é o artesanato ali. E aí eu quero que você me fale quais são essas manifestações artísticas que você identificou lá na página número 1. Segunda questão. Há uma arte exclusivamente feminina ou exclusivamente masculina? Então, você acha que existe uma arte que é específica para homem e somente para mulher? Se você achar que sim, você vai me dizer qual é. Se você achar que não, você também vai me justificar por que você acha que não, tá? Você vai me dar o seu ponto de vista. Não fique com medo, seja sincero na hora da sua resposta, que é isso que a professora quer de vocês. Aí, terceira questão. Por que, então, algumas artes são entendidas como arte de mulheres e outras como arte de homens, né? Então, nós sabemos que existe isso. Fulano pode fazer isso porque ele é menino, ele é homem. Fulano pode fazer isso, fulana pode fazer isso porque é mulher, é menina. Então, por que existe essa separação, né? Eu quero que você me diga o que você acha. Por que existe isso, tá bom? Quarta e última questão. Aí diz assim: você já produziu arte que costuma ser realizada por pessoas de gênero diferente do seu? Então, se você é menino, você já fez algum tipo de arte, só menina que faz, né? Ou se você é menina, você já fez algum tipo de arte que apenas, geralmente, homem ou meninos fazem? Se isso já aconteceu com você, eu quero que você me diga, né? Como foi essa experiência? Então, se já aconteceu, você vai falar, já sim, aconteceu, foi tal coisa e eu tive como experiência isso, isso e isso, tá? Ah, professora, eu nunca fiz nada que outra pessoa geralmente faça. Aí você vai responder que não, tá bom? Mas vamos evitar, quando eu tiver de fato uma resposta que seja sim, não fique com medo de responder, seja sincero e só responda o não se realmente você não teve essa experiência, tá bom? Então, lembrando, qualquer dúvida, eu estou no Zap, estou aqui no canal para tirar a dúvida de vocês também. Só não mandem mensagem tarde da noite, nem de noite, porque a professora também dorme, tá, gente? Vocês ficam acordados, mas a professora está dormindo e preparando outras aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa, que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.